gente de fé, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu queria conversar mais sobre dar um conselho, né? O pessoal diz que se conselho fosse bom não era dado, era vendido, mas eu acredito que quando alguém dá um conselho de algo que viveu, você pode analisar e observar, poxa, isso aqui vai ajudar realmente. Não, isso aqui que ela tá falando não tem nada a ver, então, mas se eu puder ajudar uma pessoa, já fico super feliz. Eu bato muito em uma tecla de, se você vai casar, não more em casa de sogra, de sogro, de pai, de mãe, casa cedida por alguém, casa que foi dada de boca. Por mais que seja tipo, é meu pai, é minha mãe, é tal pessoa que eu confio, ela jamais vai fazer isso. Infelizmente, pode ser que as coisas mudem e sim, a pessoa faça aquilo e você fique decepcionado. Eu moro em casa de sogra, casa cedida por sogra. E eu confesso que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, naquela época, eu teria juntado, sei lá, teria tentado dar um jeito de a gente conseguir juntar dinheiro e comprar um terreno, ou ir até morar de aluguel, mas não teria ido morar em casa de sogra, porque eu acredito que 80% das brigas que eu já tive com meu esposo tinha a ver alguma coisa da família dele. E por que eu não aconselho isso? Porque eu já passei muitas coisas, só Deus sabe tudo que eu já passei. Foram mentiras em cima de mentiras, histórias inventadas. Nossa, minha sogra já tentou acabar com o meu casamento, inventando um monte de coisas. Eu não vou relatar aqui essas coisas, quem sabe no futuro eu grave um vídeo falando sobre isso, mas no momento não. E assim, a gente não espera isso, né? Que o nosso pai, a nossa mãe vai fazer isso. E infelizmente aconteceu com o meu esposo, né? Ele confiou na mãe dele e a mãe dele não cumpriu a palavra. Que foi o quê? Quando a gente resolveu casar, a gente não tinha casa, né? E ela tinha dado já ele de boca. Isso eu só fiquei sabendo depois que a gente casou. Ele não me disse isso antes. E ele disse que ela tinha chegado para ele porque ela tinha, né, uma casa que era grande, ela tinha dividido ao meio, então um lado morava o irmão dele e no outro lado morava ela com ele. E ela tinha essa outra casa, que é essa aqui que a gente está hoje, que estava fechada. Então, ele disse que ela chegou para ele e fez, olha, meu filho, aquele lado é do seu irmão, esse lado aqui é seu, e aquela casa lá de dentro é minha. Como assim? Ela nunca tinha mentido, nunca tinha aprontado com ele. Ele acreditou. Então a gente resolveu casar, né? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu acho que eu não teria casado. Teria dito, não, vamos ir para o aluguel, vamos tentar juntar, comprar um terreno. Mas não teria ido morar em casa de sogra e não aconselho a ninguém fazer isso. Porque primeiro, você perde sua privacidade. Quando eu casei e fui morar com ele nessa casa que era dividida, meu cunhado foi morar com a esposa dele, então a casa dele ficou lá, fechada. E minha sogra ficou morando nesse lado e a gente ficou morando no outro. Mas na época eu lembro que a gente não teve condições de comprar geladeira, então ela teve que dividir a geladeira dela com a gente e acabou ficando do lado da gente. Só que ela vinha assim do lado dela, passava pro lado da gente e ela não, assim, conversava numa boa, ela queria me dar ordem. Eu percebia que ela queria, tipo, me tratar como se eu fosse a filha dela e me tratava com ignorância. Então ela passava pro outro lado, que era o lado que eu estava, ia pegar alguma coisa na geladeira ou iria guardar alguma coisa na geladeira, ela chegava e dizia, faça suco porque ele gosta de tomar suco quando chega do trabalho. Nesse tom, tá? Não era assim, olha, eu comprei tal fruta, se tu quiser pegar, pode pegar. Não, ela dava ordem mesmo, tipo fosse uma mãe falando com o filho. Aí às vezes ela chegava e dizia, ó, bota macaxeira porque ele gosta de comer macaxeira. E era nesse tom. E naquela época eu não enfrentava ela, eu não respondia. Eu sempre fui, pelo menos eu era assim, né? Hoje em dia eu já mudei muito. Mas eu era assim, mesmo quando alguém falava alguma coisa que me machucava ou que me ofendia, eu tentava não revidar, eu escutava calada. E ela falava, tá certo, ok.
não rebatia, não dizia nada. Quando ele chegava do trabalho, eu perguntava: amor, tu gosta de tomar suco quando chega do trabalho? E ele: tu tirou isso de onde? Eu disse: não, só a mãe que me contou. Ele fez: não, ela nem fazia isso pra mim. Então, eu fui relevando, relevando, relevando. Sem contar que quando a gente casou, a confusão já começou na primeira semana. Por ela ter acesso ao lado da gente por causa da geladeira, né? Aí meu esposo levava naquela época almoço, a empresa não dava almoço. Então eu levantei cedo e fui fazer o almoço dele. Ela já tinha feito o almoço. Quando levantei, que eu fui pra cozinha, ela falei: eu já fiz o almoço, olha, tá aqui, ó. Tu bota assim, assim, assim. Eu falei: tá bom. No segundo dia, a mesma coisa. Quando foi no terceiro dia, eu levantei mais cedo que ela e fiz o meu café e do meu esposo e o almoço. E quando eu estava voltando pro quarto para deitar, ela: bora fazer o almoço. Eu disse: não, eu já fiz. E ela fez uma cara horrível para mim. E eu fiquei sem entender, porque eu sempre fiz minhas coisas. Eu desde os meus 10 anos lavo minhas roupas. Vim ter uma máquina de lavar, o que? Há uns 4 a 5 anos mais ou menos, que eu vim ter uma máquina de lavar. Mas desde os meus 10 anos eu lavava roupa na mão. Quando eu queria comer alguma coisa, eu ia lá e fazia. Eu já sabia cozinhar. Minha mãe precisava sair, quem fazia eu comer era eu. Então, eu já fazia as coisas. Eu fiquei sem entender a reação dela, porque eu pensei: ué, ela pensou que eu ia casar e que eu ia ficar de pernas pro ar e não ia fazer minhas coisas? E tudo eu sempre conversava com meu esposo, eu sempre contava tudo a ele, o que acontecia. E eu acho que foi isso que Deus não permitiu da gente acabar o casamento, porque já foi por tantas coisas que aconteceram que eu acho que se fosse outra pessoa já teria se separado. E ela fazia um monte de implicância. Quando eu ia lavar roupa, ela chegava e dizia: olha, tu lava assim, assim, assim. E eu escutava: caralho, tá certo. Mas eu ia e lavava do meu jeito. Eu estendia o pano no varal. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Essa camisa. Eu ia lá e estendia assim no varal. Ela ia, quando eu via, ela estava lá no varal fazendo isso aqui, mudando a posição. Ia lá e estendia assim. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu estendia os panos, ela ia lá e mudava. Tinha que ser do jeito dela. Aí nisso, passou-se algum tempo, ela se casou e foi morar em outra cidade. Alívio meu. Só que depois, meu esposo estava trabalhando muito à noite. Isso eu vou dar uma encurtada, eu só vou falar para vocês entenderem. Meu esposo estava trabalhando muito à noite e nessa casa que a gente morava era de telha. E o local lá não era muito legal não, então ele tava com medo de tipo, quando chegasse do trabalho, tá lá a casa destelhada, arrombada e ter acontecido alguma coisa, alguém ter assaltado ou, Deus o livre, até estuprado. Então ele conversou com a mãe dele: mãe, a gente pode ir para outra casa lá de dentro, que era de laje, porque essa aqui eu tô trabalhando à noite. Então ele explicou tudinho e ela concordou. E a gente veio para essa casa de dentro e a casa lá que a gente morava, ela pegou e alugou. Só que nisso ela infernizou de fazer uma casa em cima dessa que a gente morava. O engraçado é que a casa estava fechada, sem ninguém morar, ninguém pensou em ir para essa casa. Quando a gente foi morar nessa casa que tinha laje, todo mundo quis ir. Aí meu cunhado, eu acho que foi mais ela, fazendo a cabeça para fazer uma casa em cima da gente, e ela acabou fazendo. A outra casa que tinha lá, que era de telha, o lado do meu cunhado, ela trocou por uma moto e deu a moto pro meu cunhado. O lado do meu esposo, ela vendeu, eu não lembro o valor exato, mas ela vendeu e pegou só, do valor que ela vendeu, ela pegou só R$ 1.000. Deu escondido do irmão dele e disse: olha, tá aqui, o restante eu vou usar para construir a casa aqui em cima, para vocês verem. Beleza. Ela construiu a casa em cima. Nisso, ela fez a casa mal feita, porque ela só pegou a laje e já botou a cerâmica em cima. Ela não fez um piso. Então aqui a gente escuta todo tipo de barulho. Pronto, tá aqui agora esse silêncio. Se tivesse gente em cima, eu tava escutando, de conversando, quando abre a torneira da cozinha, quando estou varrendo, quando estou andando, se tem uma televisão ligada, se tá abrindo, fechando uma porta, uma janela. A gente praticamente escuta tudo. Então é bem chato isso, né? Meu filho nasceu no período que eles estavam reformando a casa por dentro. Então eles colocaram cerâmica, porta, e não se importavam, aproveitavam o tempo que meu esposo estava no trabalho e faziam um monte de barulho. Por mais que dissesse: ó, tem uma criança pequena aqui embaixo. Ah, não tem nada não. Um dia perdido de sono não faz mal não.
E não dava para mim ir para casa da minha mãe, porque teria que ser todo dia eu ter que pegar ônibus. E assim, eu teria que ir andando até ir na linha do ponto do ônibus, que dá acesso para casa da minha mãe. Esse andar dá mais ou menos de 15 a 20 minutos. Pegar o ônibus, que meia hora daqui para lá. Isso seria com o menino no colo, com a bolsa, uma sombrinha. E era no período de chuva, que meu filho nasceu em março, então ele estava com 2 meses, foi para maio e para junho. É o período de chuva, e aqui as ruas não são asfaltadas, então quando chove tem muita lama, né? E gente, foi muita coisa. Nisso ela construiu a casa em cima e foi com mentira, foi muita mentira. Ela contou uma coisa pro meu cunhado, contou outra coisa pro meu esposo. Depois, se passou um tempo, ela construiu uma outra lá atrás. Aí, na época, meu esposo conversou com ela e fez: Mãe, deixa a gente ir para aquela ali atrás, eu vou transformar ela em biplex. A senhora fica com essa aqui, porque se a senhora se entende com meu irmão, então vocês decidem se um quer ficar embaixo, outro quer ficar em cima, a senhora aluga. E ela concordou. Então, ele comprou os materiais e foi construir a casa assim. Isso tudo de boca. Ela disse que ia dar a casa para o meu cunhado construiu, gastou dinheiro aqui. E ela disse que ia dar, fazer papel tudo e não fez. Nessa lá de trás que a gente foi construir, ela também disse que ia dar para o meu esposo e também não fez. Aí nisso, quando a gente estava comprando os materiais da casa, ela fez uma coisa que eu não gostei, que quando chegou os materiais, ela chegou, chamou ele e fez: Meu filho, cadê as notas fiscais? Né, do cimento, tijolo, essas coisas que compraram. Ele fez: Tá aqui, mãe. Eu quero tudinho comigo. Aí ela olhou bem assim pra mim e fez: Porque quem vim dizendo que tem direito à casa, eu vou dizer: Prova, cadê? Tu gastou o que aqui? E eu senti que aquilo foi uma indireta pra mim. E foi construindo a casa. E quando a gente terminou a parte de cima, queria ajeitar embaixo para a gente poder entrar, meu esposo foi tentar ajeitar a parte de dentro e eu só observando que ela estava fazendo do jeito dela. Meu amor, tu tá vendo que ela tá fazendo assim? Aí ele pegou e foi conversar com ela, né? Aí, se eu não me engano, parece que foi uma tomada. Ela pegou e perguntou: Meu filho, eu boto onde? Aqui ou ali? Aí eu falei: Não, mãe, bota aqui que eu acho melhor, é o meu gosto. Vou botar ali. Mãe, bota aqui. Vou botar ali. Mãe, é o meu gosto e o da minha esposa. Bota aqui. Ela fez: A sua esposa não tem direito a dar opinião nenhuma aqui. Não pode dizer nada. Não tem direito a nada aqui. Então ele pegou, parou assim e ficou na mente pensando: Não é? Minha mãe disse que a casa é minha, mas minha esposa não tem direito. E morreu o assunto ali. Ele parou de construir, ela fez lá do jeito dela e a gente continua aqui embaixo. Então, isso, gente, eu enxuguei muito, muito, muito mesmo, porque foram muitas e muitas coisas. E eu não quero expor ela, o que eu quero aqui é colocar as situações que eu passei e servir de exemplo para vocês. Aí alguém pode dizer: Ah, e por que vocês não foram comprar um terreno? Porque você... Gente, depois que a gente tem filho, fica muito, muito difícil da gente conseguir planejar certinho as coisas que a gente quer fazer. Porque eu me casei em 2007, engravidei em 2009, meu filho nasceu em 2010. Então, de lá pra cá, de 2010 por aí, foi que foi começando as coisas, sabe? Cada ano acontecendo uma coisa que eu olhava assim: Meu Deus, isso não é possível. Quem sabe no futuro um dia eu gravo um vídeo falando mais detalhado. Mas a gente já tentou sair daqui assim, na época que a gente dizia: Bora alugar uma casa. Quando a gente ia procurar, a gente não achava uma casa para alugar. Quando a gente dizia: Não vamos mais sair daqui, aparecia um monte de casa para alugar. A gente tentou comprar um terreno, porém a gente pagou ainda 1 ano e meio. Quando completou 1 ano e meio, meu esposo foi demitido do emprego dele. Mas mesmo assim a gente continuou pagando, porque meu esposo trabalha na área de refrigeração, então ele sempre fazia serviços dele na hora da folga, nos dias de folga, né? Então quando ele ficou desempregado, ele continuou fazendo serviço. A gente tinha o carro, depois dele desempregado, bateu o motor do carro e a gente teve que fazer assim: ou paga o terreno, ou paga o carro, o conserto do carro. Mas para a gente ir para esse terreno, a gente tem que ir de carro, porque era muito longe. Para vocês terem uma noção, eu moro em Jaboatão e o terreno era em Vitória de Santo Antão. Então a gente colocou na balança. Então a gente entrou em contato com o pessoal do terreno e disse: Olha, infelizmente
meu esposo perdeu o emprego, a gente não tá com condições de pagar isso, não. Tudo bem, vai ter a quebra de contrato e vocês vão receber, eu não lembro, parece que era 40% ou era 50%, uma coisa assim do valor que tinha pago. E também não foi, se eu não me engano, o valor todo de uma vez, foi parcelado, já que como a gente pagou parcelado, estava pagando parcelado, eles também iriam devolver parcelado. Aí nisso a gente ajeitou o carro. Teve uma vez que ele também tentou vender uns colchões que um colega dele tinha chamado, só que o colega dele fez uma pilantragem com a gente e com as outras pessoas também que tinham colocado, então a gente não conseguiu vender. Nisso ele até acabou ficando com o nome sujo. Quando foi em 2018, eu estava na cabeça e ele também na cabeça. Nenhum tinha contado para o outro. A gente tava pensando o quê? Não, ele vai receber o 10º, ele ajeita o que precisa no carro, a gente vende o carro, já compra um terreno, alguma coisa assim pra gente sair daqui. Gente, eu não tinha falado nada pra ele e nem ele tinha me contado nada. A gente foi fazer a votação, que era ano de eleição. Eu voto em uma escola e ele vota em outra. Então ele me deixou nessa escola e ele foi votar na escola dele. Aí eu terminei de votar e ele demorando a vir. Aí eu peguei e liguei pra ele. E ele disse, ó, vim aqui em tal local que sem querer eu bati o carro. Eu já gelei. Quando eu cheguei lá, graças a Deus não machucou ninguém, só foi danos de bens materiais, né? O carro, né? Todo arrebentado. E o dinheiro que ia receber para dar uma ajeitada e tentar pegar um dinheirinho a mais, a gente teve que consertar o carro e ainda teve que pagar o carro da mulher. Aí quando isso aconteceu, conversando com ele, eu disse, rapaz, eu tava pensando de tu pegar esse dinheiro, ajeitar o carro e a gente vender. Ele disse, eu tava pensando a mesma coisa pra gente comprar o terreno. Então, assim, já foi muitas situações, a gente já tentou sair, a gente não consegue. Porque quando você tem filho, quando você tem mais alguns outros gastos, fica muito mais difícil de você conseguir se organizar e se juntar. E quando você é solteiro, não. Você é solteiro, você praticamente não tem assim, obrigação, né? Você mora na casa dos pais, você recebe seu salário. Lógico que você vai ajudar com uma coisa ou outra, mas não é aquele seu dinheiro todo separado para água, luz, gás, internet, feira e sei lá o que, isso e aquilo. Não, o dinheiro é mais seu. Então fica mais fácil para vocês juntarem, de conseguir comprar um terreno, comprar um apartamento, comprar uma casa ou até mesmo ir alugar. Mas não vá morar em casa de sogro, de sogra, de pai, de mãe e nem muito menos morar lá junto com eles, porque você perde muito da sua privacidade. Às vezes, vamos lá, você tá com o seu esposo na sala, aí de repente vocês dois lá pintam um clima, passa sobre sua sogra, ou passa seu pai e sua mãe. E aí? Sabe? É aquele horário marcadinho. Ah, tá todo mundo acordado, a gente não pode. Tem que ser só quando todo mundo tá dormindo. E no quarto, sei lá o que. Então, é muita coisa, gente. Muita coisa que eu não aconselho a ninguém morar em casa de sogra, de sogro, de pai, de mãe. Ou cedido de boca, porque você vai escutar também um monte de coisa. Mas, infelizmente, até agora a gente não conseguiu comprar um terreno. Mas, em nome de Deus, com a ajuda dele, a gente vai sim conseguir, né? Graças a Deus, como eu disse a vocês, eu consegui monetizar meu canal. É pouquinho, gente. Não pense que o YouTube paga muito, não. Paga pouquinho. Tem dias que eu ganho centavos. Eu não entendo direito se é visualização, se é like, se é compartilhamento, se é número de inscritos. Eu não entendo muito bem o que é que faz você ganhar por dia aquele valor do YouTube. Mas eu sei que tem dias que eu ganho dólares, que o YouTube paga em dólar. Mas tem dias que eu tiro centavos. Então, esse pouquinho que está entrando é o que está ajudando eu conseguir juntar. E em nome de Cristo, eu creio que a gente vai conseguir comprar a nossa casa, o nosso terreno, fazer do jeito que a gente quer e sair desse sufoco. Então, eu espero que esse vídeo ajude a você que é solteiro, a você que está namorando ou noivo e está pensando em casar. E, eu vou morar junto com a minha sogra, ou com o meu sogro, ou com meu pai e minha mãe, porque a gente se condições de comprar casa. Pelo amor de Cristo, pelo bem do seu casamento. Não faça isso. Não faça. Porque a gente, quando casa, a gente pensa que tudo é as mil maravilhas. Mas vai ter dia que vocês vão brigar. E seu sogro, sua sogra, seu pessoalmente se meter na conversa. Não é legal. Então,
Um casal precisa de privacidade, precisa do seu cantinho, do seu sossego. E até como a própria Bíblia diz, se a gente seguisse realmente a risca o que a Bíblia fala, né? Eu me incluo nisso também, tá, gente? Se a gente seguisse realmente o que a Bíblia fala, a gente não apanhava muito, a gente não quebrava muita cara. Que a Bíblia fala: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E eu acredito que a Bíblia, quando fala isso, é já prevendo todas essas situações que poderiam acontecer. Sua sogra se meter, sua mãe se meter, e enrolar mentira, e aquele momento de privacidade que você quer ter com seu esposo e não pode, porque tem o quê? Tem um cunhado, tem uma mãe, tem um sogro, tem alguém. Tem aquele dia que você tá de TPM, que você não quer ver ninguém, mas você fica, né? Porque tem lá o pessoal que mora na sua casa. Então, eu não aconselho a ninguém ir morar na casa dos outros. E nem muito menos soldado de boca. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. E até a próxima.